Olá, começa agora o Livre Acesso, o telejornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da UFOP. Confira nesta edição. Trânsito caótico gera problemas no acesso entre Ouro Preto e Mariana. Gorjetas vão poder ser registradas em carteira de trabalho. Quer consumir alimentos sem agrotóxicos? Aposte na agricultura familiar. Praça de Ouro Preto sofre com o abandono do poder público. E ainda, o professor Felipe Comarella fala sobre a Lei dos 15 Minutos. Pegar o carro e sair de casa pode parecer cômodo, até o momento em que tudo para. Quem passa pela estrada que liga Ouro Preto e Mariana sofre com o trânsito caótico. 6 horas da tarde, horário de pico para os motoristas. Buzinas, fumaça, trânsito parado, impaciência. O que parecia ser cenário das grandes capitais atinge até mesmo o sossego de cidades como Ouro Preto. Com a taxa de IPI reduzida, ficou mais fácil comprar um carro. O problema é que, quanto mais veículos na rua, mais se intensifica o trânsito. E é aqui, nesse trecho do bairro Alto da Cruz, que o engarrafamento se forma, atingindo não só os motoristas, mas também os passageiros dos ônibus, que podem sofrer atrasos, e os moradores da região. Porque chega a certo horário e você não consegue atravessar a rua ou então nem conversar, você não escuta a própria voz. E por isso eu acho que poderia ser melhor, poderia ter mais recursos. Fica evidente que os problemas, né, inerentes ali do trânsito no Alto da Cruz, além do excesso de veículos, né, principalmente nos dias de segunda-feira, entre as 17 e 19 horas e a sexta-feira, principalmente no finalzinho da tarde, fica evidente quais são os motivos, né? A quantidade de veículos na segunda-feira, ela é proveniente dos veículos que estão retornando para a atividade normal, né, de trabalho, e na sexta-feira as pessoas que estão indo para casa. A antiga Vila Rica não foi planejada para a circulação de automóveis. Até mesmo trechos construídos depois, como o Alto da Cruz, não tem estrutura para abrigar a quantidade de carros. Então ali no Alto da Cruz pode ser que não seria o ideal um semáforo nesse momento. Então o principal ele é investir em infraestrutura, né, como já tem nos planos da atual administração, investir ali em estrutura de viária, né, de alargamento das vias, de recolocação de placas de sinalização e um trabalho eficiente em educação para o trânsito, para que as pessoas tenham a consciência de que se parar em uma via estreita, esse efeito é um efeito dominó, inclusive de congestionamento. Uma sugestão para diminuir a quantidade de carros em circulação seria o uso do transporte público. Mas, ainda assim, a preferência de quem tem carro é sair com o veículo da garagem. O que eles pensam em fazer para desafogar um pouco o trânsito ali é meio que errada para aquele local, né? Porque a obra vai contemplar mais a Praça Tiradentes do que propriamente onde o trânsito fica afunilado e fica muito engarrafado, que seria aquelas partes onde as ruas são mais estreitas, no Alto da Cruz. O horário de atendimento da Policlínica do bairro Cabanas foi ampliado. A partir de agora, a unidade também atende à noite, entre 7 e meia-noite. Serão oferecidas as especialidades de pediatria e clínico geral. Durante o dia, o atendimento continua de 7 horas da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Está em tramitação no Senado um projeto de lei que regulamenta as gorjetas e aposentadorias de garçons. Pela proposta, os valores deverão ser pagos integralmente aos funcionários. O Livre Acesso foi conferir como os estabelecimentos aplicam as gorjetas recebidas. Em 2010, o Sindicato dos Garçons de São Paulo criou o Disque Gorjeta. Ele fiscaliza o repasse das taxas de serviço aos garçons. Mas a falta de legislação sobre esse repasse fez surgir 2 projetos de lei que buscam regulamentar essa prática tão comum. Um é o projeto de lei 57/2010, que determina sobre o rateio dos 10% dessa taxa que os estabelecimentos cobram. E o outro, que é o 472/2009, determina que no horário de 11 horas da noite às 6 horas da manhã, os estabelecimentos podem
cobrar, opcional, lógico, para o consumidor pagar, até 20% da taxa de serviço. Os projetos de lei ainda estão em discussão, o consumidor segue pagando arbitrariamente a taxa de serviço. Mas você sabe realmente o que é gorjeta? Para quem ela é direcionada? Ou ainda, como é feito esse rateio do valor? Neste restaurante, a divisão é feita mensalmente. A taxa de serviço ela é dividida por todos os funcionários, do salão, os garçons e da cozinha, porque é uma equipe, né? A gente tira uma parte que é para custear as despesas, né, com cobranças erradas de comanda, garrafas que quebram, taças, né, e o restante é dividido conforme, né, o desenvolver de cada um no seu serviço. Incentivo para o trabalhador, querer atender melhor os clientes. Primeiramente, quando a gente atende uma mesa, vai do cliente se ele quer ou não pagar a taxa. Se ele acha que a gente merece, a gente recebe. Em 2010, o Sindicato dos Garçons de São Paulo criou o Disque Gorjeta. Ele fiscaliza o repasse das taxas de serviço aos garçons. Mas a falta de legislação sobre esse repasse fez surgir 2 projetos de lei que buscam regulamentar essa prática tão comum: a existência da taxa no cardápio, em cartazes ou na nota fiscal. Não existe nenhuma determinação legal que obriga a empresa a cobrar essa taxa de serviço. Então, na verdade, não é uma prática legal, é uma prática de costume. É costume social, é diferente. O consumidor não é obrigado a pagar esses 10%. Esse 10% entraria como uma doação do consumidor para o trabalhador, uma mera liberalidade, que seria paga se o consumidor gostasse do serviço, seria uma compensação. Caso o consumidor se sinta obrigado a pagar pelo serviço de mesa, ele pode acionar o PROCON. A estudante Bárbara Costa, que frequenta diversos locais onde a taxa é cobrada, se sente coagida ao pagamento. Já colocam lá 10%, sendo que não é obrigatório, ninguém é obrigado a pagar 10%. Aí, muitos lugares não dão essa opção pra gente, fica como se a gente fosse obrigado a pagar. Então, eu acho que ou colocam já no preço dos produtos, ou então que deveriam deixar claro que é uma opção, que é opcional, que você não é obrigado a pagar essa taxa. No dia 16 de julho, representantes dos garçons encontraram com o presidente do Senado, Renan Calheiros. No encontro, foi fechado um acordo para que o projeto fosse votado no início do mês de agosto. E no próximo bloco, a agricultura familiar fornece alimentos de qualidade sem agrotóxicos. E ainda, praça abandonada gera insegurança e prejudica o lazer em Ouro Preto. O livre acesso volta em instante. A Praça Carlos Antônio Nolasco, conhecida como Praça do Bolão, sofre com o descaso do poder público. O local, que antes era usado para diversão, hoje traz perigos para os moradores. A área de 8.000 metros quadrados possui uma quadra de esportes, teatro de arena e playground para crianças. O que era para ser um ambiente agradável para quem mora no bairro. Querem não atravessar o local devido à falta de iluminação na praça. A quadra, aqui da área de lazer das cabeças, que chama, né? Foi construída na época do Dr. Wilson Milagres. Então, na época, de lá para cá, em vez de se cuidar, os brinquedos que ele colocou lá foram todos depredados, estragados. Agora que o Ângelo Oswaldo, ano passado, arrumou os brinquedinhos, mas mesmo assim já está descuidando de novo. Então seria um espaço bom para as crianças, estar brincando. Aqui tinha muita... A gente tinha medo de passar aqui por causa de violência, maconha, pegando maconha, droga. Às vezes até o carro da polícia parava aí. À noite, nem pensar, até eu tenho medo também. Durante quase 7 anos, a área de lazer Futebol Clube utilizou a praça para treinos e jogos. Em 2012, o projeto voluntário teve que mudar de endereço. A quadra chegou a ser reformada, foi até 2 meses atrás, e quando tinha tudo certinho para poder voltar com a escolinha de futebol, de futsal e realizar os treinamentos, nós tivemos problema em relação à segurança, à destruição, vandalismo, e isso foi muito difícil. E outras necessidades aqui é a iluminação. A iluminação é carente, indeficiente. Limpeza que a gente tem que ficar cobrando sempre. Eu acho que isso tinha que ser uma coisa normal, natural da prefeitura. Segundo o secretário de Meio Ambiente, Paulo Márcio da Silva, responsável pela Praça do Bolão, existe um projeto na prefeitura para recuperar locais em Ouro Preto. A Praça do Bolão estaria inclusa nesses planos. O secretário afirma, porém, não ter recebido reclamações quanto à violência no local. Para quem consome ou deseja consumir verduras e legumes sem agrotóxicos, o desafio é encontrá-los de modo fácil e barato. A Feira Livre de Mariana é uma alternativa.
último censo agropecuário. Do que ser bem atendido. Então cabe ao banco, que é aquele que ganha, que lucra com esse serviço, tomar todas as providências para que tenha uma qualidade melhor no serviço prestado ao consumidor. E quem fiscaliza, Felipe, essa lei, se essa lei está... A aplicação da lei, nesse caso, o município ele pode estabelecer os seus PROCONs, que são os órgãos de proteção e de defesa do consumidor. Quanto mais forte dentro do município essa estrutura de defesa do consumidor for organizada, mais fácil é fiscalizar e sancionar, aplicar as sanções sobre esses bancos. Porque de nada adianta criar uma lei, não é, dizendo que num tempo máximo é de 15 minutos de espera e não ocorrer nenhuma fiscalização. O que você vai estar dizendo para o banco é, olha, eu fiz uma lei, mas não se preocupe, eu não vou cobrar nada de você. Quando, na verdade, é dever desse Estado proteger o consumidor. Então, também é dever do município tomar todas as medidas possíveis e cabíveis para defender esse consumidor. E o PROCON é uma dessas medidas. Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui no Livre Acesso. Eu agradeço mais uma vez. O Livre Acesso fica por aqui e até a nossa próxima edição.